Sociedade Auxiliadora Feminina SAF promoveu um café especial em homenagem aos pastores da IP Manaus e suas esposas. O evento, que já acontece há aproximadamente 10 anos, é realizado em celebração ao Dia do Pastor Presbiteriano e reuniu dezenas de pessoas em uma manhã de comunhão, celebração e alegria na Arena Juventude. A SAF homenageia os nossos pastores, nesse dia, com gratidão a Deus pela vida de todos eles, pelo serviço prestado, pela dedicação ao trabalho e ao ministério do Senhor. O Dia do Pastor Presbiteriano é comemorado no dia 17 de dezembro. A data é uma homenagem ao primeiro pastor brasileiro ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Neste mesmo dia, em 1865, o reverendo José Manuel da Conceição era ordenado. Desde então, muitos outros foram chamados para o sagrado ministério, anunciando todos os dias o Evangelho de Cristo. Cada detalhe pensado com dedicação, tanto para os pastores quanto para suas esposas, que também tem uma data especial no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o segundo domingo de dezembro. O evento buscou agradecer a todos pelo papel essencial desempenhado na vida da igreja. O ano todo as irmãs alcançam a gente com amor, com carinho, com atenção. É muito bom estar aqui, ter esse tempo, agradecer ao Senhor tudo que Ele tem feito e pela igreja, a igreja do Senhor, que tem contemplado as nossas vidas. É muito bom, bom demais mesmo. O café contou com uma programação diversificada, incluindo dinâmicas, presentes, devocional e momentos de descontração que fortaleceram os laços de comunhão da igreja. A demonstração hoje deste café da manhã com os pastores mostra claramente todo um carinho especial da SAF para conosco. E a gente percebe o afeto, o carinho, o cuidado da igreja através da SAF com os pastores da igreja. A programação encerrou com uma oração de agradecimento, deixando o lembrete nos corações de todos os presentes a mensagem de gratidão por aqueles que se dedicam ao serviço do Reino de Deus. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um podcast Fé e Café, o devocional diário da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui, nesse dia, abençoadíssimo por Deus, dia 25 de dezembro de 2024, nesta quarta-feira, com a graça de Deus, permitindo-nos o Senhor de estar aqui com os meus pastores amigos, meu querido pastor Jorge, bispo da Zona Leste. Fala conosco. Bom dia você que está conosco aí, bom dia você que é das comunidades de Manaus aí, São José, Zumbi, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Parque das Tribos, Rio Piaurini, aí Cristo Rei. Nós abrimos um grupo familiar lá no Cristo Rei, ali no Tarumançu, né? Estamos lá no meio daquele povo lá, pregando o Evangelho. Sabe, pastor Wellington, pastor Miguel, eu lembro de uma passagem de o apóstolo Paulo, prisioneiro, ele disse assim: eu estou preso, mas o Evangelho é livre. Maravilha, né? Louvado seja o Evangelho seja vai alcançando o Senhor. Todas essas áreas, o Evangelho vai vencendo, vai rompendo barreiras. Aleluia. E aqui estamos também com o nosso querido, amado, nosso mentor, pastor Wellington, o nosso querido aviador, o homem dos aviões, nosso piloto. Pastor Wellington, seja bem-vindo. Na realidade, pastor, bom dia, meus amados irmãos, bom dia, pastor Miguel, pastor Jorge. Na realidade, eu saí das asas de metal para as asas do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso, porque
ganhei experiência, aprendi muita coisa, continuo aprendendo, mas o Espírito Santo que nos conduz nas asas dele, leva a experiências profundas, mais altas, e às maiores distâncias. Pastor Hélio, tu viu as estrelas mais de perto, né, pastor? O pastor Jorge, ontem, no dia 24, estava me excitando aqui a falar das estrelas. A promessa que Deus fez a Abraão, contar as estrelas do céu, e quase que eu entro na dele, foi por pouco. Mas o senhor viu, era quase mais que eu próximo. vou voar alto lá em cima. Ao olhar toda essa imensidão, pastor, o que, que o senhor sentia quando o senhor Olha, gente, via? a visão que a gente tem aqui do chão para as estrelas do céu é uma. Porque elas estão filtradas, existe muito filtro aqui nessa atmosfera que nós vivemos. Tem fumaça, tem fuligem, tem cinza vulcânica, tem muita coisa que segura os raios ultravioletas e que não atinge a gente aqui, porque Deus providenciou isso. Mas quando a gente está voando, especialmente em altas altitudes, você ultrapassa essa camada, o céu parece algo que dá vontade de você não descer de jeito nenhum, de prosseguir numa viagem de um planeta para outro. É a coisa mais linda, porque as estrelas de fato reluz aquele brilho que ela recebe, se é do sol ou se é ela mesma que tem o próprio brilho. O certo é que a coisa é muito bonita. E uma coisa impressionante é que você olha para aquela multidão de estrelas, cada uma tem um nome, e quando o Senhor chama, ela diz: eis-me aqui. Maravilha. Deus é maravilhoso. Irmãos queridos, hoje nós queremos, obviamente, celebrar a nossa gratidão a Deus por estarmos vivos e porque Jesus nasceu. Obviamente, todos nós sabemos aqui que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é uma data que foi escolhida pela comunidade universal para celebrar o nascimento de Jesus. Mas o mais importante é que ele nasceu e hoje nós celebramos a sua vida, o seu nascimento. Nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição e celebramos antecipadamente a sua segunda vinda, que em breve o Senhor voltará, porque ele prometeu, ele é fiel e não vai deixar de cumprir essa promessa. Aleluia, bendito seja o seu nome. Mas nós vamos orar nesse instante para que Deus abençoe a sua casa, a sua família nesse dia e que essa meditação na palavra do Senhor possa encontrar espaço na sua vida para que você possa refletir no que o Senhor tem para você nesse dia. Pastor Jorge, o senhor pode orar, por favor? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por esse dia, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão conosco aí, nos acompanhando, ligado conosco, de Manaus, fora de Manaus, no outro estado, no outro país, que tu possa alcançá-los, derramar a tua graça, que nesses dias festivos não venhamos a perder o foco no centro, no alvo, que é o Senhor Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, nós vamos meditar hoje no texto sagrado que se encontra no livro de Atos. No capítulo 2, nós vamos ler do verso 37 até o verso 40. Atos de número 2, o capítulo 2, versículos de 37 ao 40. Pastor Hélio, o senhor pode ler para nós, meu pastor? Vamos ler. Está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aleluia. E o 41, vai até o 41? Pode ser, meu pastor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eita, coisa boa, louvado seja o nome do Senhor. Meus pastores, aqui nós estamos diante de um texto
Aí talvez você esteja perguntando, mas dia 25 de dezembro falar sobre esse texto de Pentecostes, mas tem tudo a ver esse texto hoje, porque ele vai nos falar aqui de uma situação que todos nós devemos observar. Aqui nós estamos diante de uma situação em que Pedro está pregando para uma grande multidão. No dia do Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, que era celebrado 50 dias após as primícias. Então, o que é que acontece? Aqui, Pedro se levanta porque houve uma situação. Que situação ocorreu lá, pastor Jorge? O Espírito Santo desce para quase 120 pessoas reunidas no cenáculo, né? Numa casa, porque isso foi uma promessa de Jesus. Jesus, o Senhor, falou disso: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aqui, aqueles discípulos foram batizados, houve a inauguração, por assim dizer, do ministério do Santo Espírito de Deus na terra, como efetivo ministério de convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Pedro se levanta no meio daquela multidão para defender aqueles irmãos, porque muitos estavam dizendo que eles estavam bêbados, estavam fora de si, estavam embriagados. Mas Pedro se levanta e dá uma mensagem, mostrando quem era Jesus, o Senhor Jesus, que nasceu para resgatar o homem, né, dos seus pecados, do seu pecado e dos pecados. E ali Pedro faz uma defesa de Jesus, e chega nesse momento aqui que a multidão faz uma pergunta: mas o que a gente pode aprender disso tudo, meus pastores? Diante desse texto aí, o que a gente pode aplicar para a gente hoje, dia 25 de dezembro de 2024? Algumas coisas a gente pode considerar. Primeiro, o Espírito Santo agora não agia mais só nos judeus. Ok. Estava agindo ali, veio sobre todos. Eu gosto de pensar que eu estava sendo representado lá, naquele local. Eu estava lá sendo representado por alguém. Estava lá. Eu gosto de crer assim. Depois, o pastor, você falou que o Espírito Santo está fazendo aquilo que ele deve fazer. Né, convencer o homem do pecado e tudo isso. E mais uma coisa também, Atos 1,8 diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós. Você viu quem pregou? Foi o Pedrão, né? O improvável. O homem era tão bruto que ele andava com uma espada. Naquela hora que ele tirou a orelha lá do cidadão, ele não deu para acertar na orelha, não. Ele deu para acertar, foi no meio do coco. Na cabeça. No reflexo, fez assim, Jesus foi lá e colou. Aqui Pedro não era mais aquele homem medroso, não. Ação do Espírito Santo. Mas receberei poder ao descer sobre vós, e serei minhas testemunhas. Então Pedro aqui já era movido pelo Espírito Santo, estava testemunhando sem medo ali, guiado pelo Espírito. Não foi só a multidão que foi compungida, não. Pedro foi impulsionado. Pedro foi impulsionado. Foi usado com autoridade ali. Aí sempre eu gosto de lembrar, está ali um cara simples. O Senhor podia ter chamado logo Herodes, ou um dos Césares, aqueles loucos, César. Baixava um decreto, todo mundo é cristão. Constantino tentou isso, mas não deu certo, né? Mas usou Pedrão para ser líder dos apóstolos. Eu gosto de ver, eu fico pensando assim, analisando, Paulo indo com Pedro, que chama de Cefas, lá em Gálatas, para se apresentar e para ser avaliado, para poder pregar o Evangelho, né? Aí você vê a diferença entre Pedro e Paulo, um homem culto, que era Paulo, um dos grandes, que estava sendo preparado para o sinédrio, que não é coisa pouca, vai prestar conta, se apresentar, bater continência para um pescador. Mas é um pescador que tinha autoridade dada pelo próprio Senhor, dada por Deus. E ali não tem o pedreiro, o carpinteiro, não tem um médico, não tem um doutor. Ali tem alguém
que o Senhor autorizou, que o Senhor deu poder. Quer dizer, e o poder ali, eu estou falando de autorização, de deu permissão para fazer uma coisa. Então, Pedro, compungido, impulsionado, guiado, dirigido, levado, cheio do Espírito, né? Aí eu lembro lá de Davi, quando Davi foi ungido, o texto diz lá que 1 Samuel, o Espírito Santo se apoderou, né? se apossou de Davi. Eu creio nisso hoje, Aleluia. eu acredito nisso hoje ainda. Foi o que aconteceu com Pedro. E interessante, né, pastor Hélito, que lá, para isso acontecer, Pedro estava pegando a palavra, ele não estava pregando sobre a vida dele, não estava pregando sobre o que ele achava, mas ele estava tendo uma mensagem cristocêntrica, né? É que aquela multidão que estava lá, pastor, para a celebração da festa de Pentecostes, quando eles ouviram aqueles galileus falando, ontem nós falamos a respeito disso, ouviram os galileus falando, disseram, os galileus, o sotaque deles era um sotaque completamente conhecido e bem diferenciado do restante do povo. Aí estão falando a nossa língua. Então chegaram alguns zombando, disseram, estão embriagados. Mas o povo ficou, a princípio, perplexo e logo depois maravilhados. Porque o que estava acontecendo era algo que nunca tinha se visto antes. Nunca tinha se visto antes. E agora, aquele homem Pedro, que defende os seus irmãos, tinham passado 10 dias orando e no cenáculo, e de repente o Espírito Santo veio da forma como veio. Fora prometido, sim. Mas eu acho que quero chamar a atenção aqui, pastor, da defesa de Pedro, é que eles estavam embriagados, e o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele faz esse contraste entre esses dois pontos. Quando o homem está cheio de bebida forte, vinho, ou seja lá qual outra bebida, e que ele perde o controle de si mesmo e acaba envergonhado. E o contraste é que quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, isso é maravilhoso, ela possui o domínio próprio, não perde o domínio, ela possui o domínio próprio, e glorifica a Deus. A bebida forte, ela traz uma alegria passageira. O Espírito Santo de Deus em nós, quando nós estamos cheios dele, ele oferece uma satisfação profunda, pastor Jorge, uma satisfação profunda e uma alegria duradoura. Exato. E Pedro Exatamente. sai e diz assim, é isso aqui que está acontecendo, o derramado do Espírito Santo que está prometido lá em Joel. Exatamente. A polícia local podia até estar lá fora esperando ele, né? Mas ele não estava nem aí. Interessante, pastor, que quando nós estamos cheios do Espírito, isso não é uma opção, isso é um mandamento, porque Paulo fala lá, Efésios 5,18, 5,18? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só que esse enchei-vos do Espírito não é que o Espírito Santo não esteja conosco, mas tire tudo aquilo que atrapalha, linkando agora com Hebreus 12:1, ou seja, deixando de lado o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado nos assedia todo dia. Todo dia vem sugestões para vídeos de sem vergonhice, pornografia, todas as coisas aqui, nos assedia. Mas o que o Senhor Deus está dizendo? Lance fora isso daí, lance fora. E olhe para onde? Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fala isso, meus irmãos, há uma mudança de atmosfera, porque quando nós falamos a palavra de Deus, as atmosferas são transformadas. O que aconteceu? A multidão disse assim, o que a gente vai fazer agora? O que Pedro estava falando? Estava falando o seguinte, olha, vocês praticaram iniquidade, crucificaram o Senhor da glória, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam de mudança de vida, vocês precisam entregar a vida de vocês a Cristo Senhor. Aí que gera essa pergunta, e a pergunta é, a nossa presença tem gerado esse tipo de constrangimento?
Por quê? Porque nós somos testemunhas. O pastor Jorge muito bem colocou em Atos 1:8, né? Recebereis poder do alto e ser-me-eis testemunha. Testemunha onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos sendo testemunhas de Jesus, meus irmãos. 25 de dezembro hoje, nós estamos celebrando o Natal, celebramos a vida de Jesus. Quando as pessoas olham para a gente, eles podem ver refletido a glória de Deus, porque lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse assim, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Será que nós estamos sendo testemunhas realmente? Essa é uma pergunta. E essa resposta Deus precisa ouvir de mim, de você, de nós. Não é não, pastor Jorge? Verdade, né? É interessante aqui, como aqui nessa pregação de Pedro já veio se cumprindo realmente a ação do Espírito Santo, né? Ali já não era mais só os judeus que estavam entrando na igreja, não. Naquela multidão ali não era só de judeu, não era só homem, não, já era homem, era mulher, era criança, era gente de todos os povos. O Pedro, ele fala, no verso 39, quando faz a pergunta, ele fala para se batizar, para perdão do pecado perdoado. Ele pôs a promessa para vocês, para seus filhos e para todos que ainda estão longe, distante dali. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Bem, aqui nesse texto, por exemplo, pois a promessa é para vocês e seus filhos. Aqui, eu gosto de pensar na aliança, né? Na aliança de Deus conosco. Aquela que os teólogos chamam, né? Acho que é fio dourado, cordão dourado, né? Que vem chamando ali, uma promessa de Deus. Lá de Noé, você vê lá em Noé, Abraão, né? O Senhor fez essa promessa, né? Até quando o Senhor falou para Abraão sobre a circuncisão, né? Teus filhos, tua descendência, teu escravo, o escravo comprado, o teu animal. O Senhor fala de promessa para seus filhos, para todos os que ainda estão longe. Aí ele abre um espaço ali, como eu gosto de dizer, o apóstolo Paulo estava no forno, sendo preparado, pensando para aqueles que estão longe, né? O Senhor separou um homem chamado Saulo, depois Paulo, né? Que praticamente são sinônimos. Aí você olha assim, preparado para ir mais além. É verdade. Deus usou um homem pensando nos gentios, pensando em outros povos. Para os judeus era gentinha mesmo, né? Gentinha, mas para Deus não. E desse momento, pastor Elton, pastor Miguel, o texto fala no Atos que o povo de Deus foi espalhado, foram dispersos. E no original da ideia de espalhados, igual se espalha uma semente. Sim. Deus espalhou não foi Deus quem espalhou, porque estava todo mundo junto ali, Atos 2:42, mais na frente, né? Estava todo mundo junto, o surdo ouvia, o cego via, o aleijado andava. Estavam todos ali, alguns apóstolos ainda estavam por ali. Vamos ficar só aqui, está gostoso demais, né? Digamos assim, estamos na igreja, ar-condicionado ali, clima gostoso, legal, um bom som. A gente pode voltar para a mesma situação, ficar ali preso. E o povo estava lá, ninguém queria sair. Não, está muito bom aqui. O surdo vê, o surdo ouve, o cego vê, até o morto volta a viver, tá bom demais. Mas o Senhor mandou as fogueiras, os leões, os loucos, os imperadores, e o povo se espalhou na diáspora, né? Sim. Mas, na realidade, a ideia original o povo foi espalhado mesmo, foi disperso, espalhado como se fosse semente por toda a terra, e floresceu. Toda semente boa floresce. Está aqui, meu pastorzão aqui, uma árvore, não é mais nem um fruto, é uma árvore do Senhor. Aleluia. Interessante, pastor Hélio, que ele diz assim, pois essa promessa do dom do Espírito, da salvação, é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. E eu me agarro nessa promessa, pastor. É linda demais. Me agarro nessa promessa, dizendo, Senhor, o Senhor fez uma promessa.
minha casa está aqui dentro. Eu peço em nome de Jesus que os que estão longe se acheguem para que conheçam isso daí que o Senhor tem feito. Pastor Miguel, Pastor Jorge, irmãos, a gente vê essa promessa já começando lá, logo após o Pentecostes, bem logo após. A princípio, aqueles homens que estavam ali em Jerusalém, de todas as povos, todas as línguas, povos e raças, ouviram falar. Pedro pregou em aramaico para que todos entendessem, porque o pessoal da diáspora aprendeu o aramaico lá do outro lado e falavam mais o aramaico do que o hebraico. E Pedro pregou em aramaico. E a conversão foi de 3.000. As portas das boas novas se abriram para o povo judeu, mas ela vai se abrir de fato para o gentil quando essa promessa vai começar a se cumprir logo a seguir. É verdade. Porque ele vai para Cesareia e na casa de Cornélio, está em Atos capítulo 10, o Espírito Santo se derrama sobre a família de Cornélio, os que estavam ali, e ele disse, olha, chegou em Jerusalém e disse, olha, não é só para nós não, judeu, é para todos. É para o pastor Jorge, o pastor Miguel, o pastor Wellington, é para nós todos aqui agora. E o Espírito Santo vai, se derrama sobre nós, e essa promessa chega até nós, hoje, quando cremos em Cristo Jesus, é porque o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e aqueles que vão lá para o quarto fazer como o Senhor mandou, orar em espírito e em verdade lá, fechada a porta, daí a pouco o Espírito Santo começa a mostrar um monte de coisa e a usar. Eu tenho aqui, eu quero falar aqui foi um testemunho, pastor. Sim, meu pastor. Eu conheci uma irmã lá em Maceió, tempo que eu morei lá. Uma irmã pequenininha, Deus a levou para Paris, ela foi para a França, e lá em Paris conheceu o esposo dela. Casou com ele, ela não falava francês, nunca falou francês, eu não sei como é que conseguiram namorar. A língua do amor é um negócio interessante, né? Mas ela conheceu, ele veio de Paris, veio morar em Maceió com ela, e ela não falava francês, nem ele falava português. E viveram, tiveram filhos e se entendiam. O certo é que um belo dia ela está cantando e a máquina de lavar, lavando roupa lá, e ela batendo outras roupas na pia, e ela começou a cantar, e daqui a pouco começou a falar. A falar, e ele lá fora ouvindo. Lá fora ele estava ouvindo. Em francês? Em francês. E ele era de uma região da França em que um sotaque especial, um sotaque bem diferente. Ele chegou com ela e disse, onde é que você aprendeu a falar esse francês com o meu sotaque? O certo é que ela estava falando uma língua francesa muito bem colocada, e ele, naquele dia, se converteu. Aleluia. Maravilha, né? Naquele dia ele se converteu. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele quer nos usar, vai nos usar. A tempo e fora de tempo. O importante é a gente não parar de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, que abriu as portas. Pedro agora abre as portas lá na casa de Cornélio e disse, é para todos mesmo, não tem jeito não. E chegou até nós. Amém. Eu gosto de pensar ali, as portas foram escancaradas. Pastor Jorge, pastor Wellington, falando agora sobre essa situação do nosso irmão francês, eu gosto muito quando o pastor Elias Dantas disse que tem um livro na Bíblia que não teve ainda a sua conclusão, que é o livro de Atos. Por quê? Começou lá atrás, e esse livro está continuando comigo, com os senhores, com você, meu irmão, e vai concluir quando? No dia da volta do Senhor Jesus. Porque ele continua fazendo coisas, eu não digo que são incríveis, porque essa palavra, para quem anda com Deus, ela não existe. Porque, como diz as Escrituras, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Então, Deus está fazendo algo nos nossos dias, assim como aconteceu no livro de Atos. Porque nós estamos vendo coisas maravilhosas da parte do Senhor, e eu acho tão lindo, pastor Wellington e pastor Jorge,
esse script de Deus, que Deus não... Deus, ele quebra todos os scripts. Primeiro, pega um cidadão, um pescador, fedendo a peixe, por assim dizer, e coloca para ser o seu apóstolo numa multidão para pregar a mensagem, e o texto diz, quase 3.000 almas nesse dia. Então, isso nos leva a pensar o seguinte, que Deus está querendo alguém disponível, porque a preparação é dele, a unção é dele, as oportunidades são dele, as portas quem abre é o Senhor. Então, neste dia que celebramos o nascimento de Jesus, que nós possamos olhar para essa passagem em que o apóstolo Pedro se coloca de pé, que nós possamos nos colocar de pé, em todos os sentidos, para proclamar o Evangelho, porque muitos estão sedentos, querendo ouvir. E eu me lembrei agora, pastor Wellington, daquela palavra que o Senhor Deus falou para Ezequiel, sobre o atalaia. E todas as vezes que eu leio essa palavra, eu fico meio trêmulo, porque nós temos uma responsabilidade. Ele diz, se você ver o ímpio na sua impiedade e não avisá-lo, ele vai morrer na impiedade dele, mas eu vou cobrar o sangue dele de você. Rapaz, esse negócio é sério. Não é sério, meu pastor? Pastor Miguel, eu fico pensando, o senhor falou algumas coisas interessantes nesse texto. Há limites para o Evangelho? Não. Há limites para a graça de Deus? Não. Agora, Pedro foi para a glória. Paulo foi para a glória. Quem que assume, quem que pega agora no bastão? Quem é que o Espírito Santo de Deus vai usar? Eu gosto daquela passagem de Isaías que diz, quem enviarei, né? Quem há de por nós, quem né? há de por nós? Aí a gente fica pensando assim, hoje a igreja precisa de mártires. Sim. Quando você fala, a igreja precisa de mártires. No tempo da Covid, eu peguei Covid pregando na rua, socorrendo o meu povo que estava lá. Peguei Covid ali, alguém me disse, tu foi imprudente. Eu digo, eu não fui prudente, não. Eu estava fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Como é que eu ia pregar o Evangelho se na hora que é bem as ovelhas precisaram eu me escondi? Como é que eu vou pregar depois? Como é que eu vou para a praça, lá onde eu gosto de estar? Lá na rua, pego o boca de ferro, lá o microfone e vou... Com que cara eu vou me olhar no espelho e dizer, eu vou pregar o Evangelho? Eu não ia ter coragem para isso. Né? Quer dizer, o Pedro já foi. Paulo já foi. E agora? Quem vai ser usado? Né? Quem é que se levanta e o Senhor me usa? Uhum. É que o chamado continua. Sim, é verdade. Esse texto, meus irmãos queridos, esse texto é, como toda a Escritura, é poderosa e maravilhosa para a gente hoje pensar o seguinte. Outra coisa desse texto, meus pastores. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Eu acho muito interessante aquela palavra que, acho que foi Billy Graham que disse, Deus não nos salvou para nos levar apenas para o céu. Deus nos chamou para nós termos uma mensagem diária para transformar a vida do perdido. Então, nós precisamos declarar isso. Salvai-vos dessa geração perversa. Nós não podemos ficar pensando que o nosso destino é este mundo. É preciso a gente reler de novo o Peregrino de John Bunyan, né? Que nós, como o cristão, nós somos peregrinos numa terra estrangeira. O nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, trazendo uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependei-vos e volte para Deus, confesse os vossos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Essa é a exortação, certo, pastor Jorge? Muito bem. Nós não podemos passar aqui, pastor. Eu falo com humildade, como se passa um carneiro, como se passa
um cachorro, tem uma diferença muito grande. Sim. O animal, ele não tem consciência, ele não sabe o que ele é. Você já imaginou se o gorila tivesse inteligência, se o cavalo tivesse inteligência, eles dominavam a terra com a força que eles têm. O Sim. único ser capacitado que tem inteligência é o homem. Então ele não pode passar aqui por essa terra, por essa vida, como passa um animal, sem construir, sem fazer nada. Ele está aqui porque o Senhor lhe deu uma missão. Ainda mais quando ele é chamado por Deus. O Senhor Deus não chama assim à toa. Não pega o homem como se fosse uma pedra de dominó. Pá, pá. Não. Ele tem alguma coisa a fazer. Pastor Hélito, o que faremos? Como diz a multidão, o que vamos fazer, pastor Hélito? Agora há pouco, pastor, o senhor leu aí, e o texto sagrado está dizendo aqui, salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Os apóstolos de Jesus Cristo continuavam a compartilhar a palavra, a instar, pregar para o povo, ensinar Jesus Cristo, para o povo olhar para a nação de Israel. A nação de Israel perdeu o rumo, adorou outros deuses, e uma geração que ficou chamada a geração perversa, de fato. O Senhor Jesus falou isso várias vezes. E que se encontrava sob uma condenação. Na realidade, dentro de menos de 40 anos, essa geração que passou 40 anos no deserto, essa geração agora, em menos de 40 anos, ia também tomar um outro rumo. A Roma viria e destruiria todo aquele templo, viria e destruiria tudo aquilo que eles chegavam ali e cultuavam. Então Pedro agora está falando, salvai-vos dessa geração perversa, que se rebelou contra Deus. Qual é a mensagem para nós hoje, irmãos e amigos que estão nos ouvindo agora? Qual é a mensagem para nós hoje? Salvai-vos dessa geração perversa. Se você foi chamado por Cristo, meu irmão, bote o foco em Cristo Jesus. Jesus nasceu. Viveu sobre a terra, viveu sobre a terra. No período em que ele precisou ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ele foi o Cordeiro de Deus, o sacrifício único para sempre. Mas agora ele vai voltar. E eu preciso estar atento para a volta de Jesus, para não ter que estar no meio de uma geração perversa, que não crê e que não espera nas promessas de Deus. Que essa mensagem que o apóstolo Pedro teve a coragem de pregar para aquela multidão, essa mensagem nós também tenhamos a mesma coragem de falar que pecado é pecado, de falar que uma nação se perde pelo fato de não falar a verdade para ela, que uma nação se perde pelo fato de ser perversa, e que nós sejamos homens e mulheres que creem no nascimento de Jesus, mas que creem também na volta dele. Aleluia. Amém. Pastor Jorge, suas considerações. Mas coisas são rápidas, né? Pedro diz no verso 39 que nosso Deus chamar, o final. Aleluia. A promessa é para aqueles que o Senhor chama. Se você ouviu a voz de Deus, ouça atentamente. Aleluia. E siga. Aleluia. Mas, irmãos, essa palavra falou a nós, e espero que tenha falado a você também, nesse dia de celebração, que nós possamos nos lembrar a cada dia de que nós precisamos denunciar as práticas pecaminosas e dizermos como Pedro, salvai-vos dessa geração perversa, ou seja, deixe o ímpio o seu caminho, o homem perverso os seus caminhos malignos e volte para o nosso Senhor, como diz Isaías 55, porque Ele é rico em perdoar. Esperamos que você tenha um dia de paz, tenha um dia cheio da presença de Deus e saiba, a Bíblia é mais atual do que o jornal que você lê no dia chamado hoje. Essa palavra é para mim e para você, que você seja abençoado com a sua casa, Amém. com a paz de Jesus. Amém.